Olá, tudo bem? Eu sou o Alisson Becker. Juntos vamos refletir sobre a relação entre a Bíblia e os esportes. Nos tempos do Novo Testamento, gregos e romanos eram adeptos e apaixonados por diversos tipos de esportes e competições. Corridas, hipismo e pugilismo, por exemplo, eram bastante populares entre os povos antigos. Por isso, encontramos várias menções a estes esportes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo buscava sempre trazer elementos da cultura local como referências para pregar e escrever suas mensagens. Ele observou a enorme influência que os esportes e competições tinham na vida dos gentios e os utilizou como metáforas para ilustrar as muitas características da vida cristã. Paulo faz menções, por exemplo, a corridas e combate. O apóstolo João, quando faz menção às coroas a serem dadas aos vencedores em Apocalipse, provavelmente tinha em mente as coroas de louros que os atletas gregos ganhavam ao fim das competições. O intuito do Novo Testamento é sempre de ensinar sobre questões espirituais, como perseverança, disciplina, crescimento espiritual, foco e trabalho em equipe para a expansão do reino de Deus. O esporte é usado como exemplo da nossa luta e corrida para o céu. Que nosso objetivo como cristãos seja nos exercitarmos não apenas fisicamente, mas nas coisas do Espírito, no amor, na fé, na santidade, na verdade do Evangelho, de modo que possamos chegar ao fim de nossas vidas como Paulo e dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Segunda Pedro 2,18 diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a instrução de Pedro para todos nós. Mas como podemos fazer isso? A busca pelo crescimento e maturidade espiritual devem ser constantes e incessantes em nossa vida. E nesse aspecto se assemelha muito à rotina de treino de um jogador. Para desenvolver adequadamente os músculos do corpo, precisamos de exercício constante para ganhar fortalecimento e condicionamento. Com a técnica, não é diferente. Todo atleta se dedica de forma diária e contínua à prática da atividade física para estar preparado para competir. O mesmo acontece com nossa musculatura espiritual. Se queremos crescer no nosso relacionamento com Cristo e Sua Palavra, precisamos nos dedicar. Precisamos deixar de lado a preguiça, o comodismo, as inúmeras distrações da nossa agenda e iniciarmos um programa de exercícios espirituais para nos fortalecer no Senhor. Não conseguiremos vencer os desafios dessa vida e crescer espiritualmente sem ler a palavra, orar e aprendermos a ser discípulos de Jesus. Da mesma forma, o trabalho feito pelo jogador fora de campo é tão importante quanto o jogo. Se você parar de se exercitar fisicamente, talvez não perceba as mudanças no seu corpo imediatamente, mas depois de algum tempo verá os prejuízos da inatividade. Seu corpo ficará enfraquecido e desarticulado. Em nossa vida espiritual, corremos o mesmo risco. Por isso devemos buscar as coisas do Espírito de Deus com dedicação e foco, até mesmo com mais afinco do que nos dedicamos às atividades físicas e outras questões da vida, como bem nos ensina o apóstolo Paulo, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Em 1 Coríntios 9:25 está a seguinte frase: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. A igreja de Corinto possui muitos dons e manifestações da presença de Deus, mas aqueles irmãos foram repreendidos por Paulo, por sua falta de zelo e disciplina na forma como viviam. Os irmãos de Corinto estavam sempre arrumando desculpas para seus atos e decisões, ao invés de buscarem arrependimento e renúncia. Por isso, Paulo escreve para repreendê-los e incentivá-los a buscar o domínio próprio que vem por meio da disciplina. Eu, como atleta,
posso afirmar que todo atleta precisa de disciplina e renúncia se quiser ser um competidor vitorioso, assim como todo cristão. Devemos ter tempo de lazer, de estar com os amigos e realizar atividades que apreciamos. Mas essas coisas não podem substituir ou impedir nosso tempo com Deus. Hebreus 12:11 nos ensina que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A leitura da Bíblia pode exigir mais de nós. Pode não ser fácil acordar cedo todos os dias para orar e fazer o devocional. E com certeza não parece agradável renunciar aos prazeres que o mundo oferece. Mas todo o esforço que fazemos será recompensado. Pois como está escrito em 1 Coríntios, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12:1. O livro de Hebreus foi escrito para cristãos que estavam sendo perseguidos e passando por perdas e sofrimentos por causa do Evangelho. Por isso, o autor escreve para incentivá-los a permanecer em Cristo, firmes na fé e na esperança, mesmo diante dos desafios. O autor do livro incentiva os leitores a perseverar, usando como exemplo a maratona, corrida de longa distância, que é uma das provas mais desgastantes e difíceis do atletismo. Com isso, aprendemos que a vida cristã nem sempre será fácil. Às vezes, ela exigirá muito esforço e renúncia da nossa parte. Por isso, devemos correr com perseverança, mantendo um ritmo constante, permanecendo firmes no nosso compromisso de fidelidade ao Senhor e seus ensinamentos, pois o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Isaías 40:29. Para vencermos a corrida da vida cristã, não podemos desistir, mas devemos sempre continuar prosseguindo para o alvo que é Cristo. Sylvester Stallone ficou famoso ao interpretar Rocky Balboa no cinema, e em suas entrevistas várias vezes afirmou que o boxe o ensinou que o importante não é quão forte você consegue bater, mas o quanto consegue apanhar sem cair, e se cair, quantas vezes consegue levantar e recomeçar. A maior qualidade desse icônico personagem é justamente o fato de nunca desistir. Assim também nós que cremos em Cristo e temos sido por Ele alcançados e fortalecidos, devemos perseverar na fé, jamais desistindo, até alcançarmos a linha de chegada. Em Apocalipse 2:26, Jesus nos garante que aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para falar a verdade, mantenho em mente durante meus treinos todas as competições que posso e vou participar. Isso me mantém focado, prosseguindo em busca de apenas um alvo, a vitória. Paulo diz que esta é a mesma forma pela qual conduziu sua vida nessa terra. Ele prosseguia tendo como foco alcançar o prêmio que é estar com Deus. Em 1 Coríntios, Paulo diz que, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, todo o seu esforço tem um propósito. Tem como foco a esperança da vida eterna com Cristo, e assim nos incentiva a correr de tal modo que nós também alcancemos este prêmio. Devemos prosseguir para o alvo,
E para isso, não podemos ficar remoendo o passado, as dores, tristezas e fracassos. Pelo contrário, devemos focar nossos pensamentos e intenções em Cristo. Podemos e devemos aprender com o passado, mas não podemos ficar presos nele. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar e seguir em frente com Ele. João capítulo 17 é uma oração que Jesus fez ao Pai antes de ser crucificado. E nos versículos 20 e 21 desta oração, Jesus disse: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Jesus orou por nós, pela nossa unidade. Ele fez isso porque sabia que a vida cristã seria semelhante a uma corrida de revezamento. Nessa modalidade, há um revezamento no transporte de um bastão entre os corredores. Cada um corre um percurso com o bastão e deve haver sincronismo entre eles no momento de repassar o bastão. Ao fim da corrida, todos da equipe são vitoriosos, independente do trecho que percorram. Assim também acontece com a Igreja de Jesus. Somos chamados para ser discípulos e fazer outros discípulos. Recebemos o bastão da verdade de Deus de irmãos valentes que vieram antes de nós e devemos repassar esse bastão às futuras gerações. Os dons, talentos, recursos, experiência de vida e tudo que Deus tem nos dado devem ser usados na expansão do reino, pois somos apenas despenseiros do que Deus confiou em nossas mãos. E assim como na seleção, onde cada jogador coopera com seus talentos e habilidades para que a equipe vença, devemos colaborar para o cumprimento do propósito de Deus no mundo. Um goleiro não pode ser o melhor artilheiro, mas é imprescindível na defesa. Assim, também cada um de nós tem um lugar específico no corpo de Cristo. Vamos buscar entender nosso propósito, pois somente juntos venceremos a corrida e ganharemos a coroa prometida aos vencedores em Cristo. Talvez você não conheça a história do atleta escocês Eric Liddell, famoso por ser o último atleta do Reino Unido a ganhar o ouro na prova dos 400 metros rasos nas Olimpíadas de Paris em 1924. Sua história é tão marcante que foi adaptada para os cinemas no filme Carruagens de Fogo. Eric era um missionário presbiteriano escocês, nascido na China, campo missionário onde sua família atuava. Era também um atleta muito dedicado e por isso foi selecionado para competir nos 100 e 200 metros pela seleção da Grã-Bretanha, nos Jogos de Paris, sendo considerado favorito para a medalha de ouro. Acontece que a prova estava prevista para ser disputada em um domingo, e Liddell chocou o mundo do esporte quando anunciou a sua desistência, de imediato, assim que soube a data da competição. O motivo foi que domingo para ele era o dia do Senhor, e para Eric era mais importante dedicar esse tempo a Cristo do que vencer um campeonato, ainda que fosse uma Olimpíada Mundial. Liddell optou então por competir na modalidade dos 400 metros, que não era sua especialidade, pois esta ocorreria em um dia de semana. Antes da final, um dos fisioterapeutas da equipe entregou-lhe um papel com a seguinte citação da Bíblia: "Honrarei aqueles que me honram." E como Deus é fiel, Eric ganhou a medalha de ouro nos 400 metros. A história deste atleta é inspiradora, pois nos ensina a colocar Deus e nosso relacionamento com Ele em primeiro lugar. Pode parecer exagerado para alguns, mas Eric agiu como a mulher do vaso de alabastro, que não se deixou levar pela pressão ou opinião alheia, mas colocou Cristo em primeiro lugar e deu a Ele o que tinha de mais precioso. Que histórias como a de Eric nos inspirem a demonstrar um amor mais sacrificial e dedicado, aquele que não poupou a própria vida por nós.